Alô, eu cheguei, podcast está entrando no ar, como sempre, segunda e sexta, às 5 da tarde, em nome de Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. E reserva, pensou futebol, pensou reserva. O convidado de hoje tem a chancela da Seleção Brasileira. Ele é o coordenador executivo geral da Seleção Brasileira. Está preparando a amarelinha para a Copa do Mundo. Eu tenho o prazer de receber Rodrigo Caetano. Muito bom estar aqui, Rodrigo. Poxa, Zé Carlos, eu que tenho a honra, né, de ter tido esse convite seu e de poder estar no teu podcast, de uma pessoa que é um ícone, né, do jornalismo esportivo. Então, Antigo. não, antigo, tem história, tem legado e tem exemplo acima de Eu tudo, sou do tá? tempo do Pedrinho Pereira lá em Porto Alegre, É, depois Armindo Ranzolin, e ver a nossa, história. Pedro Ernesto hoje é o dono do pedaço, é verdade. não é? Esses caras escreveram aí a história, né, do futebol no Rio Grande do Sul. Então, para mim é uma honra muito grande. Até porque, também da tua parte, eu sempre fui muito bem recebido aqui, desde quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, lá em 2009, ainda iniciando um trabalho no Vasco, naquela Chegou no Série Rio D. para o Vasco, né? O Vasco em 2009, vindo do Grêmio. Agora, você que foi jogador de futebol, o que deu na cabeça esse, pô, eu vou ser executivo do futebol? Pois olha, Zé Carlos, uma das coisas que mais me intrigava quando eu jogava era justamente uma, uma falha na comunicação, a falta de comunicação entre os atletas e, na época em que eu jogava, o presidente ou vice-presidente do clube associativo. Eu sempre observei ali um certo hiato nessa comunicação, na tomada de decisão. E, enfim, e aí quando eu fui aí me aproximando da minha retirada, eu já tinha iniciado a minha faculdade de administração de empresas, eu nunca quis exercer dentro do campo. Eu acho que eu vislumbrei essa necessidade dos clubes de se profissionalizarem, de melhorarem a sua estrutura de pessoas, principalmente no sentido de gestão. E é o que eu procuro fazer hoje, viu, Zé Carlos? Em termos de... não muda muito, você gerencia pessoas. O produto, o futebol, é e sempre será os seus atletas, né? Então, é esse zelo com os atletas, comunicação, uma boa liderança que eu acho que despertou em mim, primeiro, uma necessidade e depois eu acho que um pouco de aptidão também. Agora, gestão de pessoas. Você acha que o futebol hoje, os grupos, estão mais heterogêneos do que eram antigamente? Ou não? De atletas? É. Sem dúvida alguma. Por quê? Bom, primeiro que antigamente você tinha muito mais tempo de convívio coletivo, né? Porque você ia para o treino, você permanecia um tempo maior de concentração, as oportunidades e as possibilidades de lazer durante esse período eram muito reduzidas. Todas elas eram, ou você assistia uma televisão, filme, ou então era o jogo de carta, e tudo isso em conjunto com mais pessoas. Como hoje você tem acesso à informação no tablet, no smartphone, enfim, mais fácil. Isolou E também. eu acho que, lamentavelmente, se conversa menos sobre futebol e muito mais sobre outros assuntos em geral. E eu acho que isso deu uma afastada dessa questão que o futebol ele sempre vai ser um esporte coletivo, mas no período de convívio, eu acho que teve esse distanciamento, sim. Então, com isso, os atletas hoje eles são mais heterogêneos na questão da formação também, né, Zé Carlos? Porque a informação está aí disponível para todo mundo e você vai absorvendo, mas tendo que reunir todos esses perfis em busca do resultado. Não é simples. Agora, o teu trabalho na seleção brasileira é bem mais leve do que no clube no dia a dia. Existe menos pressão? Não, ele é diferente. Ele é uma pressão absurda, porque se você for observar... Na hora da competição, né? Mas no clube, você é avaliado por
por um percentual da população, que é aquele que torce para aquele clube. Né? E também por parte da imprensa que cobre aquele clube ou então de uma determinada região. Na seleção brasileira é o país inteiro, é o mundo muitas vezes, né? Porque a seleção brasileira é a maior de todas, é mais vencedora, então você acaba tendo um nível de exposição maior. Porém, a avaliação em cima do resultado, Zé Carlos, ela durante aquele período, ela é intensa. A gente planeja tudo para que tudo corra bem naquele curto espaço de tempo, mas o que não muda entre clube e seleção é que, no fim das contas, a avaliação ela sempre vai ser o resultado. A gente vive um momento de renovação da seleção. E é possível estabelecer, por exemplo, um planejamento para esse trabalho do Ancelotti até chegar à Copa do Mundo? Sem dúvida alguma, que é o que nós estamos fazendo diariamente. Nós já temos todo o cronograma, tudo aquilo que nós desejamos que ocorra daqui até a Copa do Mundo. Desde as escolhas dos base camps, né, que a CBF vai se preparar, quase que com certeza nos Estados Unidos, na última data FIFA em junho, porque já vamos ter a possibilidade de aclimatação. Vamos ter que aguardar dezembro para sabermos qual vai ser o nosso grupo e qual a região que nós ficaremos como sede. Mas em relação aos amistosos, Carlos, nós já temos tudo organizado. É uma questão agora de fechar os contratos para que tenhamos a possibilidade de enfrentar as diferentes escolas do mundo, que são aquelas que nós vamos enfrentar na Copa do Mundo. Não adianta nós jogarmos só contra os europeus e depois na Copa do Mundo sermos surpreendidos por uma escola africana, asiática, enfim. Então acho que a seleção precisa enfrentar. Então nós temos tudo isso planejado, já validada pela comissão técnica do Ancelotti e agora é pôr em prática para chegar bem. Garantia de estar numa final? Não, mas aproxima. Quando você planeja direito, aumenta a sua possibilidade. Apenas curiosidade, o Ancelotti não é um cara muito conhecido aqui no Brasil. Quer dizer, não é conhecido o cidadão. O profissional é pelos títulos mundialmente conhecido. Né? O currículo dele é muito enriquecido. Como é o Ancelotti na CBF? Ele, por exemplo, você veio da CBF agora. Ele estava lá trabalhando? Ele retorna agora no dia 11, porque existiu o acordo de que ele emendaria a saída do Real Madrid para... Tanto que ele tirar férias, né? Ele se despede do Real Madrid, no dia seguinte pega o voo, se apresenta na seleção, já para aquela data FIFA, a gente faz a convocação e antes mesmo, já debatendo, né, lista larga, nomes. Então ele tinha esse acordo desse descanso até agora, no dia 11. Então, assim, a partir de então, ele vai fixar a residência no Rio e o que eu posso garantir para vocês que é um cara extremamente, apesar de extremamente vencedor, extremamente simples, que é agregador, exerce uma liderança tranquila, tanto que o livro dele é sobre isso, né? E foi boleiro, né? E ele, tanto com os atletas, como também com todo o staff, né? Ele é uma pessoa que agrega e vai conviver conosco, né, a partir de agora até a Copa do Mundo, vivendo intensamente essa preparação da seleção brasileira. Você fazendo parte da comissão técnica, como é o teu trabalho de observação nesse trabalho de equipe com o Ancelotti? Observando então, jogadores, atuações, como é? Eu, na verdade, como hoje o coordenador geral, o meu trabalho é muito mais planejar e identificar as questões que vão além da parte técnica, né? Para isso, o nosso coordenador técnico é o Juan, ex-zagueiro, também multicampeão e um craque, que foi um craque dentro e craque fora também. Também humilde, da melhor discreto, qualidade. Juntamente nós temos uma equipe lá, o Cícero Souza, Sérgio Dimas, enfim, nós temos um ótimo staff para justamente nós não só identificarmos, mas definirmos os processos e as funções, né, Carlos? Então, determinado profissional voltado exclusivamente para a questão de logística, outros temos lá as mais diversas questões da análise física e clínica também, agora com o Cristiano Nunes como preparador físico chegando, junto lá com o Guilherme Passos na fisiologia. E na parte técnica, nós nos dividimos. O Juan, juntamente conosco, monta esse plano e aí nós dividimos todos os profissionais. Com isso, as nossas observações, elas não são... Às vezes o pessoal imagina, não vai lá, vai assistir o jogo.
Não, nós temos que gerar relatório, nós A temos... primeira convocação do Ancelotti, ele pouco conhecia do universo de jogadores do Brasil. Verdade. Deve ter tido uma contribuição sua e do Juan. Ele conhecia, ele acompanhava muito o nosso futebol. Não foi surpresa nenhuma os nomes que nós jogamos na lista larga, para o debate que ainda nós tivemos lá em Madrid, antes dele assumir. A lista final foi dele. Ela é do técnico, sempre. Interferência zero. É claro que nós debatemos, é claro que nós opinamos, mas a gente tem um banco de dados e temos um sistema lá integrado na diretoria de seleções para isso. Então, assim, normalmente nós vamos em duplas, Zé Carlos, assistir os jogos. Para quê? Para confrontar justamente essa observação. E aí geramos o relatório para que o treinador tenha acesso. E esse relatório ele tem a parte técnica, tática, física, emocional, as informações que nós colhemos para depois a tomada de decisão, por mais que ela seja uma situação qualitativa, que nos aproximemos aí da maior certeza possível. E aí funciona dessa forma. Você termina um ciclo, uma data FIFA, você reabre outra já logo a seguir, com as observações, geração de relatórios, até chegar na lista larga e na lista final. Foi difícil chegar à contratação do Ancelotti? Bom, na verdade, nós ficamos um período, né, após a saída do Dorival, a qual eu lamento muito, porque além de um grande treinador, é um grande parceiro. Ótimo sujeito. Espetacular. Nos conhecemos desde lá 2009 no Vasco e que certamente validou a minha chegada à CBF. Mas foi uma decisão, né, do presidente e que nós tínhamos que acatar. A partir disso, e quando o Dorival sai, houve o pedido do presidente Edinaldo para minha permanência e a partir de então o meu compromisso com a CBF, com a seleção brasileira, prevaleceu. A partir dali, debate muito, Zé Carlos, sobre nomes brasileiros, nomes estrangeiros, enfim, até se chegar no consenso do Ancelotti. E a negociação com ele, creio que não tenha sido a etapa mais dificultosa, porque ele já tinha um interesse, já tinha havido uma negociação prévia, se não me falha a memória, lá em 2022, 2023, e que ele acabou renovando com o Real Madrid. Então foi o presidente Edinaldo, na época, recuperou essa negociação para que ele pudesse vir agora, depois da saída do Real Madrid. Agora, falando da parte técnica, existem observações em determinadas posições. Por exemplo, a lateral direita. No futebol brasileiro, não sei explicar porquê, de repente não pintaram tantos valores como nos anos atrás. Existe essa preocupação hoje ou não? Eu vejo isso muito cíclico. Assim, nós já tivemos épocas que o futebol brasileiro exportava muitos atacantes, ou em outras épocas muitos zagueiros. Agora, se você for ver na questão da zaga, principalmente, eu te elencaria aí 6, 7 nomes jogando aí em alto nível no futebol mundial. 2 deles voltando de lesão agora, que é o caso do Militão e do Bremer. Mas assim, a própria afirmação do Alexandro, né, Ribeiro aí, quer dizer, ali... mas eu penso que muitas vezes os laterais, cara, se você for observar, principalmente lá fora, a exigência é de uma característica diferente da nossa aqui. A grande maioria das equipes no mundo jogam com uma linha de defensor de 4. E nós aqui no Brasil, se você pegar um lateral aqui no Brasil que apoia pouco e defende muito, ele vai ser vaiado pelo seu time. É assim, isso é cultural, é da nossa essência. Porém, às vezes você exporta um determinado lateral com uma característica mais ofensiva, em alguns momentos ele vai acabar jogando na linha da frente. Ponteiro, ponteiro. Né? Quase que um extremo, ou na segunda linha, porque é a forma como os europeus, enfim, as outras ligas, enxergam essa posição. Né? Eu uso muito o exemplo do Danilo, que foi um lateral que sempre foi titular nas equipes que passou lá fora, e aqui no Brasil muitas vezes criticado. Por quê? Porque a primeira função de um lateral lá fora é defender, e para nós aqui não, né? Então, assim, é aquilo que nós formamos versus aquilo que o mercado lá fora interpreta de necessidade. E aí, às vezes, o cara acaba não indo para fora e entende-se que aqui a gente não forma mais. Eu acho que a gente forma diferente. No resumo,
acho que a gente forma A diferente. Copa do Mundo dos Clubes foi importante como observação para vocês? Foi. Muito mais fora do campo, porque estivemos lá. Fora? Eu, Juan, muito mais para entender a questão de um evento FIFA, entendeu, Zé Carlos? Porque é diferente. Um evento FIFA, nós tivemos na Copa América ano passado, e a dimensão de um evento organizado pela FIFA é outra. É outra dimensão, o nível organizacional, e a gente já aproveitou para também fazer algumas observações em relação a base camps lá, principalmente próximo de Nova York, mas claro que também com observação técnica, tanto que o Ancelotti esteve presente na final, mas nós estamos o tempo todo vendo todas as competições. Os assistentes do Ancelotti, para você ter uma noção, e que permanecem na Europa, vão ficar residentes na Europa, diferentemente dele, residente aqui, com o foco em ficar observação em loco das principais equipes, nas principais ligas europeias e até mesmo... Nenhum deles vinculado a clube até agora? Não, todo CBF. Todo CBF, porém, permanecendo lá, porque nós estamos falando de 11 meses para uma Copa do Mundo. Então, imaginemos que todos estivessem aqui. O que ocorreria? Nós teríamos que ter ou alguém lá ou mandar alguém para a Europa, correto? Então, o plano foi que eles permanecessem lá. E quantos são? São 2? Lá fora são 5. 5? 5. Todos italianos? Não, temos um inglês que é o Paul Clément, e os demais italianos. Enfim, já, né, de algum tempo trabalhando junto com o Carlo, e eu acho que vai funcionar bem, porque ele vai estar aqui, é de interesse dele, não só estar mais próximo aqui do futebol brasileiro, como dos hábitos também brasileiros e da língua, enfim. É viver essa experiência, né, de um treinador de seleção, e principalmente da seleção brasileira. Rodrigo Caetano é o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. E você já se inscreveu no canal? Vá lá, se inscreva, dê um like, compartilhe para geral, ative o sininho para saber as próximas atrações aqui do nosso canal. Agora eu tenho um lembrete para você da reserva. Pensou reserva, pensou futebol, antecipando o Dia dos Pais, que é domingo que vem. Vamos lá. Tem coisa que não dá pra explicar com número, sabe? Nem com estatística, nem com tática. Tem coisa que a gente só sente. E o futebol, ele não começa nem termina naquele pedacinho, naqueles 90 minutos. Ele começa muito antes. No primeiro olhar pra bola, naquele grito que ecoa na família, na mão que aperta forte a sua na hora do pênalti. Futebol é muito mais do que paixão, futebol é herança, futebol é um idioma que a gente aprende antes mesmo de começar a falar. Futebol é aquela memória que bate do peito da gente toda vez que sai um gol. Futebol é onde o tempo se dobra, é onde o pai vira filho e onde o filho vira o herói da vez. É o lugar onde a gente se encontra com aqueles que vieram antes e com aqueles que ainda vão vir. Então é muito mais do que uma disputa. Futebol é elo. Futebol é afeto vestido de camisa. É pertencimento em forma de grito. É aquela emoção que vai passando de geração para geração como se fosse sangue. Como se fosse casa. Rodrigo Caetano é o convidado de hoje, é o coordenador executivo da Seleção Brasileira aqui no Cheguei Podcast. Caetano, eu sou apaixonado pelo rádio e em 2009 lançamos Paixão pelo Rádio, porque no gol 1000 do Pelé, eu estava no gramado exatamente atrás do gol à esquerda, onde estava o Andrada, onde Pelé bateu no cantinho esquerdo, o gol 1000. E no gol 1000 do Romário, eu estava na cabine de São Januário transmitindo. E esse pequeno trecho da vida profissional do Garotinho, eu estou te entregando com a devida dedicatória. Isso aqui é uma história, uma obra. Obrigado pelo carinho. Tu pode ter certeza que, poxa,
Tem Muito 16 anos já que ele foi publicado, quer dizer, já está E que defasado. eu vou me, mas tem vou me muita debruçar aqui, porque tem Mas tem muita meus história. amigos aí que já se foram, Chacrinha, Chico Anísio, todos participando Que comigo. espetáculo. Parabéns e muito obrigado. Obrigado. Você falou ainda há pouco que há 5 observadores na Europa atuando na comissão técnica. E como é que é feita a observação no Brasil? Bom, na verdade a gente concentra, até pouco tempo atrás estávamos numa reunião justamente por isso, porque nós temos já essa observação estabelecida até o dia 24 de agosto, onde dia 25 a gente fecha a lista final, que é uma segunda-feira, com todo esse cronograma, que é a distribuição das duplas ou trios que vão assistir os jogos em loco, porque paralelamente a gente também assiste, né, pela TV. E esse assistir, essa observação, é porque tem os itens, todos os critérios no relatório que nós precisamos preencher. Inclusive dar a nota para a atuação de determinado atleta. No primeiro momento, Zé Carlos, essas observações elas são em cima dos atletas presentes na lista larga. Lista larga, normalmente, gira em torno de 60 nomes, que ela é mutável, né? É constante, obviamente. Mas é onde a gente coloca uma lupa maior para depois fazer o fechamento naqueles 23, 24 até 25 nomes. E aqui no Brasil já está detalhada também, com a chegada do Ancelotti, ele também vai em jogos conosco, seja no Rio, seja fora do Rio de Janeiro também. Agora, a Copa do Mundo de Clubes mostrou que os times brasileiros foram muito bem, alguns surpreenderam, como foi o caso do Fluminense. Isso chamou a atenção do Ancelotti para jogadores que atuam aqui? Também. Assim, ele agora tem o David também como observador, né? Tem, claro. Mas assim, o David é 100% Botafogo até a Copa do Mundo, né? Mas assim... Mas papai, olha aqui, preste atenção a isso. Mas Ô, filhão... o Ancelotti, ele, primeiro de tudo, o que me chama a atenção é que criamos uma conexão, né? Ele entendeu desde a nossa ida a Madrid, na nossa reunião presencial com ele, da estrutura de pessoas que a CBF tem e de processos. Ele ficou realmente surpreso positivamente, criou uma conexão de confiança conosco, o qual é aberto ao diálogo, ao debate sobre tudo, exatamente tudo. Então, a gente tem conseguido abastecer ele também de boas informações e eu acho que tem sido também, por parte da CBF, importante para ele nessa chegada, né? E eu costumo dizer que aprendi isso ao longo do tempo e que os grandes, os vencedores, esses sempre são os mais simples, os mais abertos ao diálogo. E o Ancelotti é um exemplo para mim disso. E a gente tem construído isso bem, baseado sempre em critérios que a gente, por mais que seja qualitativos, você tem que criar critérios e parâmetros para que você tente ser o mais justo possível nessas escolhas, né? E a gente tem tentado colaborar com ele, porque por mais que ele tenha o acompanhamento, o conhecimento, o futebol brasileiro todos os dias surge, né, um novo talento. A gente já viu isso em outras épocas de Copa, né? Que muitas vezes na reta final de uma Copa do Mundo surge aí um talento que hoje a gente nem sabe qual vai ser, mas que pode acontecer. Desponta. Então, o treinador tem que estar aberto a isso também. Outro dia aqui na praia, conversando com um grupo de amigos, e dentre eles 2 argentinos, o papo era futebol. Não podia deixar de ser. E veio à tona exatamente uma premissa de que o Brasil tem jogadores do mesmo nível para formar umas 3 seleções. Enquanto que a Argentina não tem esse predicado, não tem essa qualificação. Consequentemente, desde a Copa do Mundo passada, conquistada por eles vêm com aquele time, aquela base e não tem muitas peças. Você acha que isso está concorrendo para a Argentina continuar no topo do futebol da América do Sul? Lembremos que, a Argentina vão se passar 4 anos, né, de um Mundial para o geração outro. É natural que, por mais que seja uma equipe base... Nas eliminatórias tem mostrado isso, né?
Foi uma eliminatória tranquila para a Argentina, nós aí por conta de muitas mudanças e enfim, de alguns problemas, acabou que a seleção brasileira teve altos e baixos no decorrer dessa eliminatória, o que não garante nada a nível de mundial, né? Porque Mas você acha que a chega. parte política, administrativa da CBF refletiu no campo? Não vou dizer que refletiu, porque a interferência tanto do ex-presidente, do Edinaldo, como hoje do Samir, na parte técnica é zero. Entendeu? Isso foi. Eu me refiro às trocas, né? Tá. Porque quando você interrompe um trabalho num clube, já é difícil. Imagina você interromper numa seleção, né? Onde você está durante umas eliminatórias, isso é óbvio que não traz benefício nenhum. Agora, eu penso, e aí voltando, né, à tua pergunta anterior, o Mundial de Clubes, Carlos, mostrou para nós que o Brasil não é apenas um exportador de talentos. Aqui tem trabalho. Clubes hoje muito melhores estruturados. Hoje clubes com grandes profissionais em todas as áreas. Tanto treinadores, gestores, enfim. Uma parte organizacional também espetacular. Não foram só os jogadores dentro de campo que competiram em alto nível. Acho que os nossos clubes... Isso surpreendeu o Ancelotti quando viu, por exemplo, a Granja Comari, a estrutura da CBF? Da CBF. O surpreendeu? Surpreendeu, sem dúvida. Surpreendeu também a intensidade que o futebol brasileiro tem, principalmente, né, no Campeonato Brasileiro, porque muitas vezes os europeus, as outras ligas, olham o futebol brasileiro como aquele que fomenta o talento. Se você for observar, o conceito lá de fora é muito que o jogador chega lá fora precisando ainda ser lapidado, né? E aí quando você abre um Mundial com mais jogos, enfrentamentos com os grandes, que não é aquele jogo único como eram os antigos mundiais, você tem uma possibilidade de mostrar trabalho, organização, tática, técnica. Eu acho que isso despertou. Eu acho que o nosso produto do nosso campeonato melhorou, ou pelo menos lá fora eles estão vendo, olha, temos que olhar com carinho o futebol brasileiro, não é só ir lá buscar os jovens talentos de 18, 19, 16, 17 anos, como foi na grande maioria das vezes. É o que eu penso, acho que é isso que a gente conseguiu passar, mas o Ancelotti sempre observou e foi um fã do futebol brasileiro, não só dos atletas brasileiros, ele sempre fala das amizades, das relações que ele mantém aqui no Brasil, ele sempre esteve muito atento, por isso que ele sempre teve jogadores brasileiros nas suas equipes, né? E sempre soube tratá-los com carinho, como foi o caso do Vini, né? Ele não queimou o Vini. Quando o Endrick chegou lá, a mesma coisa. Ele soube tratar como paizão e não queimar o filme do jogador. Uma observação que eu faço também é que o Gerson, que está no listão aí da CBF, meio campo do Flamengo, camisa 8 do Flamengo, que deixou o Flamengo para ir para o futebol da Rússia. Antes, o Luiz Henrique fez o mesmo e era um jogador que saiu do Botafogo para ir lá para a Rússia e estava também e que foi muito bem na seleção. Na seleção. Foi decisivo em bem vários demais. jogos. Eu pergunto, como é que vai ser o acompanhamento desses caras na Rússia, quando a gente sabe que a Rússia não pode disputar nenhuma competição internacional, o campeonato russo não está na telinha toda hora. Como é que é feito? A gente hoje tem plataformas, né, de observação, que você tem acesso aos jogos dos campeonatos de todo lugar do mundo que você imagina. Quanto isso aí não é o problema. Bom, se a gente vai ver em loco ou não, logo ali na frente, é bem provável que sim. Né? Rússia, Arábia Saudita, enfim. O que muitas vezes, e aí eu já repeti isso algumas vezes, em relação às convocações, Carlos, é que determinadas ligas jogam menos do que as outras. Não é só não jogar as competições internacionais, ela tem um número menor de partidas durante esse período. E aí muitas vezes você vai para uma convocação onde você está tratando de uma seleção brasileira, o nível é altíssimo. A competitividade entre eles é altíssima. E o que ocorre? Quais são os parâmetros de escolha? Aquele jogador que tem em um mês 3 jogos ou aquele que jogou 6 jogos? Né? Natural que o treinador se sinta mais confiante ou mais confortável na escolha daquele que já está num ritmo de jogo. Existe a exigência da análise da fisiologia de cada um deles? Idem. Poxa, sem dúvida, nós temos um... Por exemplo, Dr. Rodrigo Lasmar, ele recebe... Não, nós é que vamos até os clubes. Nós temos o contato
com todos os clubes onde tem jogadores selecionáveis ou que já foram selecionados. Através do Dr. Rodrigo Lasmar, o nosso Guilherme Passos, que é o fisiologista, e agora do Cristiano Nunes. Tanto que o Cristiano Nunes, nesse momento, está percorrendo todos os clubes brasileiros, não para ver os jogos, para visitar os clubes e os profissionais da área de preparação física, de todos os grandes clubes do futebol brasileiro. Essa é a missão dele. Então, tem um sentido na hora da escolha. Tem um processo que leva à escolha de determinado atleta que não é apenas a parte técnica, como muitos imaginam. Não, vou sentar ali na televisão, vou ver se o jogador... O torcedor tem outra visão. Vou ver se o jogador foi bem ou mal. Poxa, não. Existe um sentido, existe ciência por trás disso. Que não significa que seja uma ciência somente na área da preparação física ou clínica. Existe uma ciência da escolha, né? Porque senão fica tudo muito empírico e a margem de erro vai lá em cima. Rodrigo Caetano é o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Olha aqui, galera, tem uma mensagem agora do Super Saudável Shopping para você. Entrou um QR Code na tela, né? Tudo agora é QR Code, né? Até cardápio de restaurante. Eu prefiro o cardápio impresso. Mas alguns QR Codes são muito úteis para descobrir vantagens e promoções ótimas. Podem até mudar a nossa vida. É o caso desse QR Code. O code do Super Saudável Shop, que está na tela. Nele você encontra o melhor preço de produtos de qualidade para a saúde e bem-estar de modo geral. Para você que tem diabetes ou tem alguém na família que tem diabetes, o Super Saudável Shop é especialista no assunto e traz desde as tiras de glicose tradicionais até a tecnologia do Smart, com monitoramento contínuo via Bluetooth, 24 horas por dia, deixando você sempre seguro, seja a sua diabetes tipo 1 ou tipo 2. Enquanto você assiste o filme do Smart Mad Levison, eu recomendo que você aponte seu celular para o QR Code. Entre no site e cuide da sua saúde. A diabetes é uma briga. É luta com docinho, pão francês, contra aquela dose a mais na sexta-feira. Luta contra a glicemia sobe quando despenca. É luta de dia, de noite, de madrugada. Até minha filha de 2 anos já entrou na luta. E sabe como resolve essa luta? É aqui, ó. No braço. Monitore sua glicemia 24 horas automaticamente com a tecnologia Smart. Seja Smart. Brasileira. Rodrigo, essa semana foi especulado o nome do Samuel Lino, uma das mais novas contratações do Flamengo. Recém-contratado, né? Esse é um nome que está no radar? Especularam por aqui, olha, Samuel Lino e tal. Começaram a... Carlos, assim, é difícil eu ficar falando nominalmente, né, de um ou de outro. Mas o Samuel Lino, ele esteve sempre nas nossas listas largas desde a época do Dorival. Assim como outros tantos. Ele já vinha sendo observado no Atlético. 60, né? Isso, já foi 65 nomes. Quando se aproxima a gente reduz um pouco e depois amplia novamente para um novo ciclo de observação. Então tem todos aqueles que em algum momento se destacaram nas suas equipes, eles mereceram esse olhar, né, bem mais específico em relação à possibilidade de oportunidade. Mas até porque nem é minha função, né, ficar fazendo uma análise um pouco mais aprofundada da parte técnica. Qual foi o teu papel naquelas tratativas lá em Madrid para convencer o Ancelotti a vir para o Brasil? Na verdade, nós fomos, tanto eu e o Juan, nós fomos para um fechamento da negociação, que ela foi toda realizada aqui via Brasil, né, já daqui. Nós fomos muito mais mostrar a ele como que é um trabalho, né, da diretoria de seleções, né, como que é o trabalho da CBF voltada para a seleção brasileira, porque o Ancelotti, ele, durante toda a sua carreira, ele foi treinador de clube e tem uma dinâmica completamente diferente. E foram extremamente positivas, porque eu acho que a gente conseguiu passar com exatidão como que as coisas funcionam. Ele se sentiu seguro para isso, mas ele já estava, a gente viajou com praticamente tudo pronto. Fomos lá somente falar da parte técnica, que é o que a gente necessitava, porque o tempo também era muito reduzido entre
a saída dele do Real e a apresentação aqui. Mas eu acho que a gente conseguiu passar bem aquela etapa. E, como eu te falei antes, a gente criou um vínculo importante desde então. Agora, a chegada do Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira mudou alguma coisa na rotina, por exemplo, no trabalho da comissão técnica? Não, de forma alguma. Nesse período, um pouco, porque pós-data FIFA, né, ele tinha realmente esse acordo, né, de poder resolver a vida dele em Madrid, de Madrid para Vancouver, que é onde reside ele e a sua esposa, né, no Canadá, e agora voltando para cá. Ele mora no Canadá, né? Exatamente. Então, assim, a rotina em si, que nós vamos retomar agora, alterou nada. Vai ter a presença do treinador da seleção brasileira aqui no Brasil, mas a nossa mudou absolutamente nada, porque nós temos um ciclo que a gente chama de ciclo de convocação, que a gente segue, arrisca todos os processos e todos os passos até a divulgação da lista final. Existe alguma conversa com o Neymar, por exemplo, sobre o retorno dele à seleção brasileira? Já trataram alguma coisa diretamente com ele, Neymar? Na verdade, o contato que sempre tivemos com o Neymar, assim como outros, foi, como eu estava te explicando anteriormente, desse monitoramento em relação às questões clínicas, físicas, enfim. E a gente realiza isso com todos os outros. Uns que estão lesionados, outros que voltaram de lesão, outros que ainda não voltaram de lesão. E o caso do Neymar, que também, obviamente, é um dos jogadores mais importantes, né, do futebol brasileiro. O Neymar em condições clínicas e físicas, a parte técnica a gente não precisa discutir. Então, é da natureza do nosso trabalho, do protocolo do nosso trabalho, esse contato direto. Agora, em relação à lista ou não lista, a gente sempre procura divulgar lá só no último dia. Ela é muito em cima das escolhas do treinador nesse 25 de agosto, onde a gente vai soltar a lista para os jogos de Chile e Bolívia. 25 de agosto. Isso. O que vocês esperam, por exemplo, do Neymar, a comissão técnica, nesse momento da carreira dele? Porque ele indo para a seleção, para a Copa do Mundo, é a última Copa do Neymar. O que vocês esperam dele nesse momento? Bom, assim, eu particularmente não tive a oportunidade ainda de conviver com ele na seleção no dia a dia, mas tenho uma relação desde então, porque quando ele ainda fazia as suas revisões em relação à cirurgia no consultório do Dr. Rodrigo Lasmar em Belo Horizonte, eu já trabalhando aqui na seleção, eu fui lá, né, presencialmente para acompanhá-lo e justamente criar essa relação, dele entender a importância que ele tem. O que se espera é que ele chegue no ápice da sua condição, se não aquilo que muitos dizem, não é mais um Neymar. Mas mesmo Neymar não sendo um garoto de 23, 24 anos, ele ainda é jovem, né, para um atleta de alta performance. É um jogador que consegue desequilibrar, mas eu vejo ele como um líder técnico e também um líder a nível de grupo, porque sempre que pode, ele vai nos visitar na concentração e a gente percebe como ele consegue aglutinar em torno dele vários dos demais atletas. Então ele é um cara muito querido. Eu só vejo pontos positivos de tê-lo conosco e eu espero que a gente possa tê-lo em breve. Você vê o Neymar como líder de grupo, comparável ao Casimiro, ao Marquinhos? Cada um tem um perfil. Todos eles, nós temos vários líderes. Eu te citaria inúmeros. Alisson tem um perfil, Rafinha, Casimiro, o próprio Alexandre que teve, Danilo, Marquinhos. Cada um tem um perfil. É que nós, no futebol brasileiro, a gente gosta ou quer, muitas vezes, definir personagens, né? Isso vai ser sempre assim, no clube, na seleção. Mas, dificilmente, você consegue êxito numa competição se você concentrar em um e dois. É que a nossa narrativa é quase sempre essa, né? Fulano foi decisivo, o ciclano foi decisivo. Mas se você não tiver uma equipe mesmo, né, coletiva e vários líderes, que é o que eu creio, dificilmente você consegue. E eu acho que nós temos vários líderes e o Neymar é um deles. Do jeito dele, mas principalmente por essa capacidade de aglutinar, de
Ele é um cara muito querido. E esses aí que eu citei, poderia te citar outros, exercem a sua liderança também. Você acha que há uma preocupação entre equilibrar experiência e juventude na seleção para a Copa? Eu acho que é o ideal, penso que é o ideal. Nossa seleção é jovem. Você, a que vem jogando, né? Agora com o retorno do Casimiro, mas você tem Alisson, você teve Danilo, enfim. O Marquinhos, que muitas das vezes é criticado aí. O Marquinhos tem Alta performance. 30 anos. E Campeão da Champions. está muito tempo lá fora, né? Vice-campeão mundial agora. Enfim, construiu a sua carreira lá fora. É um desses exemplos que tem 30 anos. E muitas vezes olham, pô, mas o Marquinhos não, ele é experiente. Ele não é veterano. Então, se você for observar os demais, Vini é extremamente jovem, Rodrigo, Rafinha. Ela é essa geração, ou esses jogadores que vêm sendo convocados frequentemente, eles estão numa média de idade boa, de maturidade boa. Chegarão na Copa com uma idade boa, com uma média ali de experiência. Eu acho que bem próxima do ideal. Se você me perguntar, sem dúvida alguma, você não vê, somado a garotos, né? Você teve Estevão, Endrick, extremamente, né, jovens, assim, e que com alguma experiência já, né? Então, se não são jogadores crus para a seleção, jogaram nas seleções de base, que isso é importante, viu, Zé Carlos? Importante para os clubes liberarem os seus atletas para as competições de base. Que às vezes recusam, né? Porque eles têm que entender que isso faz parte da formação, o jogador vem mais valorizado. Quando ele põe a camisa da seleção principal, aquilo já não é tanta novidade. E é um processo, e a gente vai seguir esse processo até a Copa. Quantos amistosos vão ser feitos até a Copa? Nós temos outubro, novembro desse ano, 2 e 2, mais os de março, 2, e vamos depender, para definir a data FIFA de junho, que antecede o início da Copa do Mundo, se nós poderemos realizar 1 ou 2 amistosos. Por quê? Alguma seleção de primeira prateleira Sem da dúvida. Europa? A ideia nossa é março, enfrentarmos 2 europeias, né, daquelas que estão entre as melhores no ranking. Por quê? Como eu te disse, nós temos todo um planejamento de enfrentar outras escolas, inclusive a europeia. E em junho vai depender, como eu vinha te falando, do sorteio. De quando o Brasil estreia, né? Porque o período de data FIFA pré-Copa do Mundo são 9 dias. Se nós iniciarmos, né, estreando num grupo logo após a data FIFA, ali em junho, primeira quinzena de junho, faremos um amistoso. Se formos estrear num grupo mais à frente, faremos um amistoso oficial e talvez um outro jogo-treino, que é o que a FIFA permite. Essa Copa vai ser Estados Unidos, México e Canadá. A logística muda para vocês? É um desafio. É um desafio grande. Deslocamentos muito grandes. Porque a Copa do Mundo, antigamente, a seleção ia bem na fase de grupo, Permanecia. ela continuava. Sim, permanecia. Se você for ver, os Estados Unidos é um país imenso. É um continente. E um país muito horizontal. É. Então você está leste a oeste. Costa a costa. Costa a costa. O que é diferente, difere da grande maioria. É sim. Então, você tem o quê? Fuso, temperatura, muitas das vezes deslocamento mesmo, pesado. Nós já temos as nossas prováveis escolhas, as nossas preferências, melhor dizendo. Mas a escolha ela vai depender muito do sorteio. E é claro que existe uma probabilidade maior de jogarmos nos Estados Unidos, por conta de que Canadá e México serão cabeça de chave também. Então, jogarão nos seus países. Então, já são 2 grupos que estão Agora, bloqueados. o aumento de seleções nessa Copa do Mundo é um fator a ser considerado no planejamento. O que muda? Com 32, né? Na verdade, o que muda, você tem um jogo a mais de todo aquele seu caminho até uma final. Mas, assim, se você for pensar na parte técnica, é a probabilidade de você enfrentar seleções que você não está acostumado. Por isso, o nosso cuidado
nessa preparação. Não se surpreender, né? Exatamente. Você tem um entendimento, porque o futebol ele é global, mas ele é continental também. Você observa de país para país, de continente para continente, uma diferença de característica. Se não vejamos, na própria no continente africano, você pega, né, equipes como Marrocos, Egito, é um modelo de jogo, uma forma de jogar, é uma característica até física de se jogar futebol. Você vai para uma Gana, para uma Nigéria, para uma África, assim, difere, é muito mais força, muito mais explosão, velocidade. Então, nós temos que ter um entendimento dessas escolas para não sermos surpreendidos, porque o aumento do número de seleções, ele provavelmente vai fazer com que nós estejamos, né, eu acho que os grupos, Zé Carlos, vão ser um pouco mais heterogêneos, entendeu? A nível de futebol. Essa pelo menos é a previsão. Tem algum trabalho para reaproximar? Eu me lembro que o Filipão dizia assim, o povo tem que voltar a gostar da seleção brasileira. Meu amigo Luiz Felipe Scolari falava isso, né? Aí eu pergunto, existe hoje uma preocupação? Porque a seleção estava meio abandonada pela galera, não estava, não? Eu percebo que assim, o carinho pela seleção continua o mesmo, porque onde eu vou, né, com a seleção, a gente vê essa paixão louca aí de todas as gerações pela seleção e principalmente o respeito dos atletas para com o nosso torcedor. Porque é o cuidado que a gente tem que ter com as narrativas. Os nossos atletas extremamente comprometidos, educados com o nosso torcedor, amam servir a seleção brasileira. Como hoje a grande maioria, ou 2/3 daquilo que vem sendo convocado, assim, a nível de histórico, jogam lá fora, muitos saindo cedo, Zé Carlos, o que acontece? O torcedor brasileiro, ele tem identificação com o seu clube. Isso é natural. E como o atleta sai muito cedo, ele não consegue ter essa relação afetiva com alguns jogadores que já estão muito tempo lá fora. Então, parece ter esse distanciamento, mas muitas vezes com o atleta, não com a seleção brasileira. Mas eu me lembro que antigamente a seleção jogava mais no Maracanã. Bom, hoje... Mas não é nem pelo Maracanã, Zé, cara, que mudou... Como é que eu vou te dizer? Antigamente nós não, na grande maioria das vezes, não tinha um calendário definido. Hoje nós temos as eliminatórias, nós temos anual, são 5 datas FIFA, que é março, junho, setembro, outubro e novembro. Ponto. Quando não, aí, claro, anos de competições. Você tem a Copa América e a Copa do Mundo, certo? Então você tem 5. Se você for ver, nós fazemos 5, nas eliminatórias, 5 jogos no Brasil. E sempre foi uma intenção, um desejo, até por parte da CBF, independentemente de presidente, de jogarmos em várias praças. Nós jogamos em Brasília. Mas o Maracanã não tem sido contemplado. A última vez o último jogo foi Brasil e Argentina, aqui. E nós retornaremos no jogo Brasil e Chile, que foi uma decisão também da CBF, um pedido também, né, do Ancelotti, para nós jogarmos aqui no Maracanã, e jogaremos. Porque nem sempre é possível, Zé. Olha só... Não, mas não existe aquela restrição. Não, aquele piso do Maracanã não agrada. O que existe não é restrição. Existe um trabalho nosso de termos o melhor gramado possível para os atletas. Qual é o melhor gramado no Brasil hoje? É Itaquera? Itaquera tem um gramado que mais se aproxima do gramado europeu. Mas nós temos Morumbi muito bem, Beira-Rio. Nós tivemos em Curitiba um espetáculo do Couto Pereira na época. Nós temos vários. E se formos aí, Campeonato Brasileiro, do Juventude, enfim. O que eu quero te dizer, assim, existem umas premissas para que nós marquemos os jogos da seleção. Um deles é o piso. Primordial que tenhamos um bom piso. Só que aí eu te falo, aí você tem um jogo da seleção brasileira. Tem algumas arenas que elas já marcam o evento justamente para a data FIFA, para rentabilizar aquela arena. Vou te dar um exemplo. Desde o ano passado, que a gente vem tentando mandar um jogo, né, no Rio Grande do Sul por conta de homenagear as vítimas da enchente. Sempre tem um evento, Beira-Rio e Arena do Grêmio. Sempre tem um evento na data FIFA, porque é difícil. São multiuso também. Exato. E o clube tem que rentabilizar. E assim, diferentemente de outros países,
onde determinados estádios jogam as seleções sempre. Aqui não, mas eu acho que isso é salutar para o futebol brasileiro. Da gente poder jogar, jogamos na Fonte Nova, eu acho que é importante a seleção estar nos 4 cantos do Brasil. Inclusive no Maracanã, como a gente vai. Rodrigo Caetano é o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Recadão para você. Olha a cobra, é mentira. Olha a segurança no seu evento, é verdade. Hoje eu vim falar das queridinhas do calendário brasileiro, as festas de São João. Você já deve ter reparado que antigamente era só festa junina, depois vieram as julinas e agora até agostinas fazem parte da programação. Isso só mostra o quanto o brasileiro esse tipo de evento. Tem brincadeira, tem música boa, tem comida típica e, claro, tem que ter proteção contra imprevistos também, não é? É aí que entra o Seguro Vida Eventos. Com ele, a segurança e a presença garantida nas suas celebrações, das quermesses às festas no Play, do arraiá da firma ao da pracinha, porque ele é feito para eventos de todos os tamanhos e você contrata online e sem burocracia. Então já sabe, para o seu evento ficar bom demais, entre na grande roda da segurança com o Vida Eventos. Fale com seu corretor ou acesse www.capemisa.com.br. Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Com o Rodrigo Caetano aqui no Cheguei Podcast, houve uma mudança de presidência na CBF. O que mudou internamente com a posse, por exemplo, do Dr. Samir Chaudhry? O que mudou para vocês na rotina de trabalho, com a saída do Edinaldo e com a chegada do Samir? Bom, desde... Porque o Samir não aparece quase. Você não vê o Samir aparecer na mídia, né, nada? Não, o que, assim, é pouco tempo, ainda recente, que o Samir, o presidente Samir, né, sempre deixou muito claro desde o início, quando assumiu, foi dar autonomia para as diretorias técnicas, né, no caso. E eu creio que isso vem acontecendo, não só na diretoria de seleções, como nas demais. Eu, particularmente, tenho só que agradecer, primeiro, porque com a saída do presidente Edinaldo, houve o desejo e o convite para a minha continuidade junto ao novo presidente, manifestação de confiança, enfim, dele e de todos os vice-presidentes que assumiram juntamente com ele, bem como antigamente com o presidente Edinaldo, né, que foi quem me convidou a primeira vez para sair do Galo e assumir esse cargo na seleção, e que, assim, sempre foi um apoiador das nossas decisões também na diretoria de seleções. E eu acho que foi uma questão, até que não é um... Não, digo, mas pouco mudou então para vocês? Eu posso dizer que para nós aumentou, um pouco a autonomia, sem dúvida alguma, a autonomia, não só para mim, mas todas as demais diretorias, mas não que eu não tivesse o que eu precisava antes, né, para tocar ali diretoria de seleções. Hoje, sem dúvida alguma, com o Samir, por esse novo modelo que ele está aplicando na CBF, a gente tem tido um pouco mais de agilidade nos processos, enfim, mas, como eu sempre falo, Zé Carlos, cada um tem um modelo, cada um tem uma forma de administrar, e do mesmo modo que eu sou grato ao Edinaldo por ter me convidado, eu sou muito grato ao Samir por ter me convidado a continuar. Né? Que isso é muito difícil, né? Então ele sempre manifestou a confiança e tem realmente nos dado, tanto a mim como ao Ancelotti, aos demais, as ferramentas necessárias ali para a gente poder desenvolver o nosso trabalho. Mais e melhor. Você participou de um momento importante no Flamengo, que foi da reestruturação. Eu queria que você falasse exatamente sobre esse trabalho. Assim, foi um trabalho de 2015 a 2018. Foi um trabalho, assim, se tu me perguntares, dentre os desafios, todos os clubes que eu passei tiveram seus desafios, ou eu tive, né, as diretrizes para eu seguir. Mas eu acho que foi um dos trabalhos,
por não termos tido ganho nenhum título nacional ou internacional, foram só estadual, enfim, ter batido na trave lá, Zé Carlos, tanto na Sul-Americana como na Copa do Brasil, ser vice-campeão, acaba que o fechamento de um trabalho, ele não é lembrado. A verdade é essa. Mas o que se fez nesses quase 4 anos que eu estive e que dei sequência a outros gestores antes de mim, que foram tanto Paulo Pelaipe, Felipe Ximenes, nessa área de reconstrução, sob a liderança do presidente Eduardo Bandeira de Mello e do Fred Luiz, eu acho que preparou essa base para que lá em 2019, ou a partir de 2019, o Flamengo ganhasse tudo. Mas eu volto ao que nós já falamos aqui antes. Tem algumas verdades que elas vão ser eternas no futebol. A avaliação ela sempre vai ser do resultado. E só que a minha função é como chegar até o resultado. Através de que você chega ao resultado, né? E muitas vezes você passa por um clube, prepara, faz um trabalho árduo para que alguém ganhe ali na frente. E esse é o papel. E é por isso que eu digo, me orgulha muito, mesmo eu não estando lá para colher os frutos, mas eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que passaram naquele período colaboraram para que o Flamengo se transformasse essa potência. Agora eu tenho um recado para você. A galera que adora um bom drink já conhece a novidade? QN Gin chegou e já virou o queridinho de todos os momentos. Com a QN na mão, é golão, 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 como diz o Walter Ribas. Agora, a bananinha, você curte uma festa. A bananinha mineira chegou para ser a estrela das rodas de amigos. Docinha na boca, forte do jeito que ninguém esquece. Bananinha mineira, a dose certa de diversão. Aí o Charles Menezes diz, não, mas você já conhece Checkmate? Checkmate é a combinação perfeita de mate, rum, guaraná e limão. Mais leveza, mais sabor, mais refrescância e muito mais liberdade. Checkmate, prepare-se para sentir o gostinho da liberdade. Aí o Luciano Araújo chega na área e diz assim, Saif é a bola da limpeza, subindo para o norte fluminense, driblando as manchas, avançando para a Serra Azul, marcando um golão, golão, deixando a nossa cidade cada vez mais maravilhosa. Saif, mais economia para a sua vida. Agora no ping-pong final com o Rodrigo Caetano, um orgulho. De conquista? Tiveram muitas, mas Ser gaúcho? Não, Zé Carlos, o orgulho de ter dado continuidade na minha carreira no futebol, ter feito uma transição. Daquele canhotinha que surgiu. No momento certo, na hora certa, de um atleta, de um ex-atleta, para hoje um gestor esportivo, isso me orgulha. Um arrependimento? Eu, quando jogava, eu tinha uma transferência já encaminhada, um pré-contrato para a Espanha, e eu segui jogando no Brasil. Compostela? Isso, e eu acabei fraturando por eu seguir jogando no clube e minha transferência internacional. Então, se eu pudesse voltar no tempo, obviamente que não teria entrado em campo. Um sonho realizado? A família que eu construí. Um sonho que você não realizou? É uma conquista, né? Eu ainda, de todos esses 23 anos de carreira, não conquistei ou não tive a oportunidade de conquistar nenhuma Libertadores, mas que eu troco se o ano que vem a gente for campeão do mundo. O clube com melhor estrutura que você trabalhou? Melhor infraestrutura física da minha chegada, sem dúvida nenhuma, que foi o Galo, o Atlético Mineiro, né? O melhor elenco que você trabalhou? Poxa, meu trabalho ele é muito mais em construir elencos, né? Eu tenho todos eles. Eu te diria que assim, em termos de talento, Zé Carlos, talento assim, porque já estava mais ou menos organizado. O Fluminense de 2012 era uma reunião de muitos craques, né? Mas tanto no Vasco, lá no Grêmio, lá atrás, Inter, Flamengo, Galos, todos eles têm um lugar no meu coração aqui. Os jogadores que eu tive a oportunidade de trabalhar, todos. O maior parceiro no futebol? Poxa, parceiro. Em termos de trabalho, eu creio que assim, eu vou pela linha da gratidão, certo?
Um cara que eu sou muito grato porque me forçou muito a transição. Foi Paulo César Capejani, que me Grande Capejani. Fez me parar. E o sócio dele na época, que campeão do mundo, campeão do mundo Flamengo. Eu tava lá. Ele tem ambos, né? Ele e o sócio dele no RS Futebol lá atrás, eles têm um papel fundamental na minha transição, que foi me convencer a parar de jogar e trabalhar com eles. Então, identificaram aí essa aptidão. Para terminar, eu queria que você definisse o Rodrigo Caetano em uma frase. Poxa, eu sou um cara muito metódico, Zé Carlos, muito perfeccionista naquilo que faço, muito intenso. Super organizado. Extremamente, sou muito intenso. Mas eu me considero um cara humano, porque por onde passei, eu consegui construir amigos. Resumo, eu atuo e eu me relaciono como eu gostaria que se relacionassem comigo, com transparência, com verdade e com franqueza. Foi assim no campo e agora fora do campo e assim também nas minhas relações pessoais. Muito obrigado, Rodrigo Caetano. Obrigado você pela homenagem de passar esse tempo contigo. Este é o Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, convidado de hoje do Cheguei Podcast. Segunda-feira tem Segundona, a resenha do Garotinho, resumindo o que foi o final de semana do futebol brasileiro. Ótimo final de semana e até lá. Cheguei!